Olá, amigos. O rebanho bovino do estado de Rondônia chega perto de 18 milhões de cabeças e, em 2025, abateu por volta de 3 milhões e meio de animais. Sua operação de cria é muito forte, tornando-o importante no fornecimento de bezerros para outras unidades da federação, incluindo aí São Paulo. Mas, a exemplo do restante do país, está faltando produtos para fazer a roda girar. Para nos dar mais informações sobre o mercado rondoniense, nosso convidado é Ivanir Gurgel do Amaral, pecuarista e diretor financeiro da Associação dos Pecuaristas do Estado de Rondônia, APRON. Seja bem-vindo, Ivanir. É um prazer recebê-lo. Uma satisfação aí poder passar um pouco da realidade do nosso bovino rondoniense. Ivanir, está faltando só bezerro ou os outros produtos de reposição também? Nós passamos aí um período, acho que como o Brasil todo, um período muito forte de abate de fêmeas. Então aí no último, pra você ter uma noção, no ano de 2023, o abate de fêmeas foi praticamente o total de abates de macho. Então isso com certeza diminuiu muito o rebanho do estado de Rondônia. Nós tínhamos aí 18 milhões de cabeça no ano passado e o último levantamento do IDARON, que é o órgão de defesa sanitária nossa, constatou-se um rebanho diminuir por volta de 1 milhão. Estamos aí falando de 17 milhões e alguma coisinha. Então, consequentemente, o nosso mercado é um mercado produtor de bezerros, então, consequentemente, faltou a reposição tanto de desmama como também as demais categorias. Isso inclui o boi magro. Inclui aí o boi magro. Nós temos aí, os confinamentos do estado de Rondônia, eles começam a acontecer agora. A gente tinha ainda uma certa demanda de boi magro no estado, porque o maior consumidor do boi magro são os confinadores. Então, nossos confinamentos, ele começa a partir de agora. O que que ocorreu? Os confinadores de outras regiões, de outros estados, vieram aqui em busca do nosso produto. Hoje esse produto ele está muito demandado, tem mais procura do que oferta. E a demanda aí por fêmeas, matrizes, novilhas? Várias propriedades hoje estão tentando recompor o seu rebanho. Então, o que que os criadores estão fazendo? Estão fazendo as vendas dos machos e retendo parte das fêmeas. Então, o mercado hoje de Rondônia, que nós tínhamos uma diferença aí de, às vezes, de 3, R$ 4 no quilo com relação à fêmea e o macho, hoje essa diferença ela reduziu muito. Os criadores estão vendo aí esse mercado, a possibilidade da escassez do bezerro, e estão tentando retomar parte dos seus plantéis de matrizes. Mas, de qualquer forma, ainda é muito atraente recriar e engordar novilha, né? Meu forte mesmo eu gosto de engordar novilhas. Nós temos uma procura muito grande, porque o estado de Rondônia, né, hoje nós somos um estado produtor. Então nós temos aí hoje, da carne que a gente abate no estado de Rondônia, do que a gente produz, apenas 30% é consumido pela população do estado de Rondônia. O restante 70% ela é exportada para a parte do Brasil e para os outros países também. Então, assim, hoje a preferência, o que mais se consome em Rondônia são os animais, são os abatidos, são as fêmeas. O que que você pode balizar aí de preço das várias categorias? Hoje, nós estamos falando aí, quanto menor o peso do bezerro, ele tem um valor agregado maior, ou seja, a pessoa que vai fazer a terminação dele tem mais possibilidades, ele tem mais arrobas a serem engordadas para ele diminuir esse ágio, né. Então hoje eu diria para você um bezerro aí na faixa de 7 arroba de 210 a 200 quilos, ele está oscilando aqui em Rondônia, entre 14 e R$ 15 o quilo. Porque nós temos aqui um estado, uma extensão territorial muito grande. Pra você ter uma ideia, na entrada do estado de Rondônia até a saída para o Acre, tem em torno de 1.000 quilômetros, mais ou menos, que é a distância. Então, esse valor está muito atrelado à distância logística. A logística hoje ele tem um impacto muito grande no valor do preço do bezerro. Nas demais categorias aí, ou seja, eu diria que o garrote de 10 arroba até as suas 13, 14 arroba, ele está oscilando aí na baliza de 13,50, ou seja, na baliza de R$ 400 arroba aqui no estado de Rondônia nesse momento. As fêmeas, da mesma forma, a categoria quanto mais leve, a desmama, nós estamos falando aí
Via de regra, a desmama média aqui, o peso médio de Rondônia está na baliza aí de 180 quilos, ou seja, 6 arrobas. Claro que a gente tem criadores aí que desmama com 7, 8 arrobas, né? Mas eu diria assim, essa baliza aí de 200 quilos, ela está saindo aí entre 11 e 12 reais o quilo da bezerra. Nós temos aí depois a novilha de 10 arrobas, que também ela está bastante procurada para refazer os seus plantéis de matriz. Ela reduz um pouco aí, depende se ela estiver prenha, também vai balizar na saída R$ 12 o quilo dela. Ivanir, vaca parida para vender nem pensar, né? Olha, é um produto hoje que todo mundo está querendo, porque nós estamos uma estabilidade do mercado, nós estamos uma estabilidade que não é diferente do Brasil. O pecuarista, nesse momento, o que que está acontecendo, só para dar uma noção do que está acontecendo em Rondônia, eu acho que no Brasil, ao invés de ele abater esse animal dele, com um determinado peso, ele está preferindo como as pastagens estão boas, ele está preferindo, botar mais carne na carcaça do animal que ele já tem. Então isso, o que que aconteceu? Ele está tentando ver, porque hoje descolou muito. Rondônia teve um período que praticamente não existia ágio entre o boi terminado no frigorífico e a reposição. O ágio histórico que nós chegamos a ter aqui em Rondônia, ele nunca passou de 20% do ágio do boi com bezerro. Hoje nós estamos falando de um ágio aí de 30%, 35%, até 40% o ágio com relação ao boi gordo. Então, o que que o pecuarista está preferindo? Preferindo, às vezes, vender o seu boi e comprar uma vaca, porque hoje você compra uma vaca aí, digamos, em 5.500, 6.000 com bezerro no pé, aí você desmama um bezerro já de R$ 3.000. Então, quer dizer, hoje essa procura por esse produto, ela também está em alta no estado de Rondônia. Vocês estão aí próximos já da próxima safra de bezerro, começa aí meio, fim de maio, certo? Qual que é a sua expectativa aí? Vai dar conta essa produção? Historicamente, assim, como você disse, a nossa desmama começa no final de maio agora, junho, e estende até julho. A gente não está vendo, Ivaris, assim, aquela oferta, né, em virtude desta redução das matrizes, eu acho que a gente está fazendo uma análise que não vai ter bezerro para todo mundo que quer comprar o bezerro. Por o bezerro hoje está sendo ainda vantajoso os estados de outras federações, tipo Mato Grosso, que é o nosso maior comprador de bezerro, São Paulo, Goiás e Minas, ainda estão vindo buscar esse produto aqui, porque ele paga 14, R$ 15, e ele, mesmo com a alíquota do frete e do imposto, está chegando ainda com preços competitivos, né? Porque, às vezes, como esses estados aí não são produtores de bezerro, é mais a terminação, então estão vindo buscar esse gado aqui na nossa região. Na minha concepção, e o que a gente tem avaliado, não vai ter gado para todo mundo, ou seja, vai continuar demandado o mercado com ofertas enxutas. E como está aí o fôlego dos criadores e terminadores? Tá bom ainda? Eles já estão reclamando, já estão preocupados? Como é que é? Ainda nós temos aqui, boas chuvas, pastagens estão boa. Com essa melhora no preço da arroba, houve uma capitalização por parte dos criadores. Então, assim, o mercado ele sempre foi enxuto, mas nesse momento o pecuarista ele está atento aos movimentos. Hoje, as pessoas hoje estão antenadas nos movimentos, no socioeconômico do Brasil, das exportações, enfim, tudo que acontece no mercado mundial. Hoje as informações chegam muito rápidas, né, então as pessoas estão muito antenadas. Nós temos aqui a APROM, que é a nossa associação, a gente está sempre em contato, fazendo reuniões e a gente vendo, monitorando esse mercado. Então, todo mundo está assim meio apreensivo ainda com relação a esta possibilidade da cota na via China, ela chegar ao final aí, se não houver uma modificação. Então, assim, o que que está acontecendo no movimento aqui? Quem tem gado terminado está procurando vender e se capitalizar e ficar quieto esperando para ver se na safra dos bezerros se consegue, alguma reposição com uma reposição mais tranquila. Você vê nesse movimento todo preocupação em você repor animais com qualidade? Olha, para você, só para te dar um dado aqui, Rondônia, nos últimos 2 anos, nós perdemos aí 550 mil animais, nós saltamos aí de 2.600.000, 2.700.000 animais
de pequeno porte, animais quando eu falo de recria, para o final do ano de 2025 aí, para 2.200.000 animais, ou seja, nós estamos falando de uma redução de 550.000 animais, ou seja, uma redução também, consequentemente, do redução do plantel das fêmeas. O que que a gente está vendo nesse movimento? Os pecuaristas estão investindo em tecnologia, investindo em qualidade genética, em nutrição, para quê? Para que ele possa amenizar. Infelizmente, hoje a vaca ela não, você não consegue para produzir 2 bezerros e entre parto menos do que 1 ano, que é a média, 1 ano e 2 meses no Brasil. Então, assim, o mercado está enxuto, eu acho assim que o pecuarista fizer da porteira para dentro bem feito, é porque fora da porteira, às vezes, a gente não tem muito o que fazer. Então, assim, a gente veio com aquela especulação que existia daquelas pessoas que não era do segmento, que via que falar que dá dinheiro na pecuária, que entrava, quer dizer, o que eu acho que a gente, como a gente sabe que o mercado é sazonal, se você entrar na alta e sair na baixa, vai ter prejuízo. Agora, o pecuarista que já vem há décadas, sabe dessas oscilações de mercado, a gente vai, às vezes você quer uma gordurinha aqui na entre safra e ganha tem uma margem ali. Eu aposto muito, acredito muito na pecuária do Brasil e de Rondônia. Eu acho que Rondônia é o celeiro de produção. Nós produzimos genética e estamos produzindo bezerros para os outros estados poder a gente fabricar carne com qualidade. Ok, Ivani, muito obrigado pelas informações e análises. Estamos aqui à disposição sempre que a gente puder, ajudá-lo. Inclusive, eu quero agradecer aí a você e a sua equipe por nos ter contactado, né, porque a gente não tinha essa oportunidade, às vezes, de falar, dar um pouco da nossa região, do nosso rebanho. Quem não conhece o rebanho de Rondônia ainda, na década de 70, quando se começou a aumentar o nosso rebanho, então, assim, houve muita emprego de tecnologia. Então, hoje nós temos bastante genética para poder produzir um gato de qualidade. As pessoas que vêm aqui procurar o seu bezerro, o seu garrote para fazer a sua recria e terminação, o pecuarista está fazendo bem o dever de casa. Eu conversei com Ivanir Gurgel do Amaral, pecuarista e diretor financeiro da Associação dos Pecuaristas do Estado de Rondônia, APROM. Esse foi mais um Hora da Reposição. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. Aliás, o editor Demétrio Costa dá um recado sobre essa edição de abril. O combate às clostridioses, doenças causadas por bactérias ou toxinas em bovinos, anda em baixa no Brasil desde que o país virou livre de aftosa sem vacinação. Como a imunização acompanhava o calendário da aftosa, muitos produtores deixaram de vacinar, aumentando o risco de doenças como a manqueira e o botulismo, que estão entre as mais letais em bovinos. Além de alertar para esse risco, a reportagem de capa da DBO de abril, de Renato Vilela, acabou detectando um problema a mais. Revendas agropecuárias de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre informaram que simplesmente estão sem estoque de vacinas. Apesar disso, consultado pela DBO, o SINDAN, Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Saúde Animal, afirmou que não há motivo para alarde. De acordo com o SINDAN, as empresas estão aumentando a produção e as importações para garantir a disponibilidade anual de 200 milhões de doses, considerada suficiente para a demanda brasileira. Um dado importante é que nos últimos anos o número de indústrias que produziam essas vacinas do Brasil veio caindo e hoje só resta um laboratório com produção nacional. O grosso está vindo de fora, especialmente dos Estados Unidos, Uruguai e Austrália. Uma dependência delicada, segundo o professor Iveraldo Dutra, da Unesp Araçatuba, pois apenas Uruguai e Austrália dispõem de vacina que também previne contra o botulismo. A reportagem sobre as clostridioses abre um novo especial de saúde animal da DBO, que traz como outros destaques o crescimento da resistência aos herbívoros, a importância de focar na saúde e baixo estresse na fase de desmama, e os cuidados para manter os bezerros livres da doença respiratória bovina, um dos principais problemas da recria no sul do país. Confira isso e muito mais sobre pecuária na sua DBO de abril. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado pela companhia. Nos encontramos na semana que vem.